Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Levi aqui do canal Sempre Fla e tô aqui hoje, trazendo notícias do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de iniciar os nossos vídeos, eu vou pedir aqui que você aí do outro lado, nos ajude, compartilhando nossos vídeos, nos dando muito like, tá? Isso aí é muito importante que vocês colhe esse dedo no like aí para nos ajudar, que vocês acionem o sino da notificação e que vocês comentem os vídeos e assistam os vídeos até o final. Isso também é muito importante, a minutagem de vídeo, O YouTube ele leva isso muito a sério, a minutagem dos vídeos, tá bom? Então eu conto com a colaboração de todos vocês aí para vocês poderem nos ajudar a transformar o Sempre Fla num canal cada vez melhor, tá bom? Bem, galera, recadinho dado. Eu vou hoje falar sobre esse jogo de ontem, tá? Flamengo e Ceará, vou comentar um pouquinho aí a minha leitura desse jogo. Vou falar também sobre o jogo de quarta-feira, tá? E vou dar a minha opinião própria com relação às chances que eu acho que o Flamengo possa ter dentro da competição, quando eu tô falando do Campeonato Brasileiro, tá ok? Então, vamos começar falando do jogo de ontem, Flamengo e Ceará. Bem, o Flamengo já entrou em campo sabendo, que tinha que ganhar, que se ganhasse, diminuía ainda mais a vantagem que o Palmeiras tem, Já foi de 9, agora é 7 e poderia chegar a 5 pontos e já deixar o Palmeiras bem pressionado com relação ao Campeonato Brasileiro. Visto que o Palmeiras nos últimos 3 jogos, ele perdeu 6 pontos, tá? Ele empatou, 3 empates, perdeu exatamente 6 pontos. Então isso daí já deixa o alerta ligadinho para o time do Palmeiras. Mas, em contrapartida, o que nós vimos foi um Flamengo meio desarrumado, Até porque o Dorival optou por colocar o time alternativo. Na minha opinião, eu acho que ele poderia usar o time principal, até porque o jogo de quarta-feira, para mim, já está resolvido, tá? O jogo com o Vélez, então não tinha necessidade do Dorival poupar jogador nenhum, mas foi uma opção do técnico, a gente tem que respeitar. Tá? Eu acho que a opção não foi das melhores, até porque o resultado já diz, o que a escolha não foi legal, tá? Mas ele fez essa escolha e acabou dando no que deu. O Flamengo deixou 2 pontos pelo meio do caminho, a diferença continua de 7 pontos e por pouco a gente não perde a vice-liderança ontem para o Corinthians, tá bom? Porque o Corinthians empatou com o Internacional, então por pouco, faltou muito pouco para o Flamengo perder. Teve algum momento que o Corinthians estava ganhando o jogo, o Flamengo estava caindo para 3º lugar. Então ia ficar cada vez mais difícil. O Dorival jura que ele não abriu mão do Campeonato Brasileiro, que ele ainda, vai tentar buscar o Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que cada rodada que passa diminui e o Palmeiras dá um passo mais rumo a esse título do Campeonato Brasileiro, tá? O Flamengo tinha essa oportunidade e acabou desperdiçando. Não sei se vai ter outra. Na próxima rodada, o Palmeiras vai pegar um time fraquíssimo, que é o Juventude. E o Flamengo vai sair para jogar com o Goiás, que se não é um grande oponente, é um time chato de se jogar, vai jogar fora. É um time que amarra o jogo. E o Flamengo vai ter que ir lá e buscar o resultado se não quiser ver o Campeonato Brasileiro ir por ralo abaixo nessa rodada. Tá ok? Então, na minha opinião, eu acho que o Dorival fez errado. O Flamengo tinha que jogar com o time principal para tentar buscar o resultado. No primeiro tempo, o time muito preso, não conseguia passar do meio de campo. O Ceará estava bem postadinho, estava bem amarradinho, O Lúcio povoou bastante ali o meio, dificultando as ações dos jogadores do Flamengo. Tá? Numa dessas idas ao ataque, o que aconteceu? A nossa linha de defesa estava muito alta, o Ceará pegou um contra-ataque, o jogador deles muito rápido, mandou pro Jô, pum, bateu, estopa 1-0 o Ceará e virou o primeiro tempo 1-0. Mas o segundo tempo, o Dorival viu que não tinha condições de manter aquele time, já fez logo as substituições que tinha que ter feito, e entrou alguns jogadores do chamado time principal, Nós entramos com o Vidal, que se não é do time principal, é quase do time principal, o Everton Ribeiro, tá? Então o Pedro, enfim. Então o time já ficou mais encorpado e a postura mudou rapidamente. Mudou rapidamente
E o Flamengo começou a atacar, até que aos 16 minutos o Flamengo vai lá e faz o empate. Naquela altura do campeonato, faltando aí mais de 30 minutos para o jogo terminar, a gente achou que o Flamengo ia virar. Eu fui um que achei que o Flamengo vai virar. Muito pelo contrário, né? Aquele negócio, o time atacou, mas sem objetividade, né? O Ceará, quando teve o jogador expulso, né? O Flamengo jogou boa parte do segundo tempo com um a mais e mesmo assim não conseguiu furar a defesa do Ceará. O time acabou empatando, né? O Gabigol também foi expulso já no final do jogo, acabou sendo expulso por uma bobagem, né? E acabou o time do Flamengo deixando 2 pontos pelo meio do caminho, que pode fazer falta e que pode ser determinante nessa caça ao Palmeiras, nesse momento do campeonato, faltando 13 rodadas para o final, né, desse campeonato. Tá bom? Então, na minha opinião, eu acho que se o Flamengo na próxima rodada não conseguir ganhar do Goiás, né, e manter os 7 e torcer para o Palmeiras nas próximas começar a perder, eu acho que o Campeonato Brasileiro já começa a ficar mais distante. Mas a gente está ali na vice-liderança e tal. Eu acho que o Flamengo tem que garantir pelo menos os 4 primeiros. Se não der para buscar o título, que fique pelo menos entre os 4 primeiros, ou sendo em segundo e manter a mesma colocação do ano passado. Mudando de assunto, vou falar agora do jogo de quarta-feira da Libertadores, que, como eu já falei, na minha visão, o jogo já está decidido. Para mim, o confronto já acabou lá na Argentina. O Flamengo enfiou 4-0, jogando um futebol belíssimo, magnífico. Eu acredito que na quarta-feira, de 70 mil pessoas no Maracanã, o Flamengo tem plenas condições de chegar lá e aplicar outra goleada. O time do Vélez provavelmente vai vir com um time até alternativo, não sei, tá? Ou vai vir bem fechadinho para que, se perder, não perder de tanto, ou até mesmo arrumar um empate aqui, porque o Flamengo também não vai jogar com aquela vontade toda, até porque ele sabe que 4 gols de vantagem é uma coisa muito grande, é uma vantagem muito grande. Então, para mim, o Flamengo já tem que começar a ficar com a cabeça, né? A partir da quinta-feira, a cabeça do Flamengo já tem que estar voltada lá para Guayaquil, para no dia 29 de outubro, a grande final. Na quinta-feira, provavelmente, a gente vai conhecer o nosso oponente, né? Eu, particularmente, estou achando que o Atlético Paranaense pode aprontar para cima do Palmeiras e chegar nessa final. Tudo pode acontecer, né? Mas o Palmeiras também é um time muito bom, é um time bem arrumadinho. O time principal do Palmeiras é um time bem arrumado. E pode, de repente, vender isso daí caro. Esse jogo tá me cheirando a pênalti, tá, gente? Me cheirando que vai ser disputado no pênalti. Se caso não for, eu acho que o Atlético Paranaense, por ser o time do Filipão, que é um cara copeiro, leva uma vantagem, tá bom? Mas vamos ver. Na quinta-feira, a gente vai conhecer o nosso oponente na grande final do dia 29. Ora, visto que, para mim, o confronto com o Vélez, para mim, já está acabado, tá? O Flamengo não existe meio tempo. O Flamengo vai estar na final, sim, da Libertadores, pelo 2º ano consecutivo, tá? Mudando de assunto, falando agora sobre a minha opinião sobre se dá ou não para buscar o Campeonato Brasileiro ainda. Gente, eu acho que, assim, o Flamengo hoje, ele joga no limite. Ele não tem gordura para queimar, ele joga no limite. O Flamengo só tem que vencer e torcer para o Palmeiras tropeçar. O Palmeiras tropeçar, o Flamengo tem que ganhar, não pode fazer o que fez ontem. Tá? O Palmeiras tropeçou no sábado e o Flamengo não fez a parte dele, o dever de casa, que era ganhar do Ceará. Acabou arrumando esse empate, a diferença continuou de 7 pontos. Tá? Agora eles vão ter um confronto extremamente fácil, dificilmente, até o time alternativo do Palmeiras ganha do time do Juventude. O Juventude é muito fraco, é um time muito fraco, e não tem a mínima chance do time do Juventude tirar pontos do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Tá? Então eles vão ter esse jogo fácil, e o Flamengo vai ter um jogo um pouquinho mais encardido, que é contra o Goiás. E depois do Goiás, o Flamengo pega o Fluminense. Olha só, são dois adversários, por estar ali no meio da tabela ali, de repente querendo almejar uma vaguinha na Sul-Americana, alguma coisa desse jeito, e o outro é um adversário direto, porque está em 4º lugar hoje, mas é um adversário que a qualquer momento pode novamente incrementar. O Fluminense está vindo numa pequena queda, tá? Não consegue ganhar alguns jogos, e o Flamengo é o Flamengo. Então, a gente tem esse jogo com o Goiás
no próximo sábado, se eu não estou enganado, e no domingo, e na outra semana é o Fla-Flu, né, que pode, de repente, ser uma pré, o Flamengo vai ter que ganhar também de qualquer jeito. Então o Flamengo joga sempre no limite. Chance o Flamengo tem, né? Chance o Flamengo tem, desde que ele faça a parte dele, vença os jogos, esses 13 jogos que ele tem pelo campeonato, e o Palmeiras consiga perder pontos. Tirando isso, né, o Palmeiras hoje está com, sei lá, para mim o Palmeiras tem 80% de chance de levar o caneco. Ele só não leva se uma tragédia muito grande acontecer e o time do Palmeiras não conseguir continuar, manter essa diferença que ele tem para os seus oponentes, que no caso agora é o Flamengo. Tá ok? Tá bom, galera? Então, esse foi o meu recado a respeito dessa semana aí do Flamengo. Espero que tudo dê certo, que o Flamengo consiga fazer um grande jogo na quarta-feira, que no final de semana também o Flamengo consiga fazer um excelente jogo para conseguir essa tão almejada classificação para a final, que para mim já está garantido, e continuar a caça do Palmeiras, tá bom? Galera, eu agora, para finalizar aqui o nosso vídeo, eu vou falar de um assunto até que não faz parte do contexto aqui do canal Sempre Fla, mas vai ser muito rápido. Eu sei que o canal Sempre Fla ele tá com 1.200, um pouco mais de 1.200 inscritos, então essa mensagem que eu vou passar para vocês agora é uma mensagem até muito séria. Não tem cunho político, não tem nada, porque aqui não é essa a filosofia do Sempre Fla, tá? Eu vou falar sobre assim, quando eu não estou aqui, né? Quando eu não estou aqui falando sobre futebol, que é uma paixão que eu tenho, futebol especificamente, mais especialmente do Flamengo, eu amo esse clube, tá? Eu tenho a minha profissão lá fora, eu trabalho, tá? O que paga os meus boletos, o que paga minhas contas, tá? Eu sou enfermeiro, tá? Sou enfermeiro, já com nível superior tenho 16 anos, tá? Fiz faculdade de enfermagem, sou enfermeiro formado e fui técnico de enfermagem também durante 18 anos. Então, juntando a brincadeira toda, deve dar uma faixa de 33, 32 anos que eu trabalho na área da enfermagem. E por que eu estou falando isso? Porque ontem, né, no início do mês, nós tivemos uma grande vitória dentro da nossa profissão, que foi um piso salarial, né? A enfermagem até então não tinha um piso salarial e foi decretada uma lei federal de que a enfermagem, a partir do dia 5 de agosto, ia ter um piso, né? Não poderia ganhar menos do que aquele piso, tá? Depois vocês podem procurar saber qual foi o piso dado pelo governo. E, né, foi uma festa, foi uma grande vitória para essa classe, uma classe que durante a pandemia, né, colocou a sua vida em risco. Tá? Foi uma classe que na pandemia era chamado de aquele pessoal da frente, né? Pessoal frente de batalha mesmo. Muitas vidas foram salvas porque técnicos e enfermeiros colocaram às vezes a sua própria vida em risco. Perdemos muitos colegas para a doença, tá? Perdemos muitos colegas da enfermagem morreram por conta da pandemia, tá? Então, e durante muitos anos, a enfermagem sempre foi uma profissão muito desvalorizada. Assim como professor no Brasil, né? Uma profissão extremamente desvalorizada. A enfermagem também é uma profissão, dentro do contexto da área da saúde, a enfermagem é muito desvalorizada. E sempre é a enfermagem que está ali na porta, é a enfermagem que tem que trabalhar em 3, 4 empregos, é a enfermagem que trabalha em condições precárias nesse país, porque nós sabemos que a saúde desse país é uma saúde doente, tá? E ontem, né, o nosso ministro Barroso, ministro do STF, ele vetou a lei que obrigava todos os profissionais da saúde, a partir desse mês de setembro, a receber o novo piso salarial. Isso foi um tapa na cara de alguns milhares de profissionais, né? E infelizmente isso aconteceu, tá? E a gente aqui, eu como profissional da saúde, como enfermeiro, eu me sinto violado, eu me sinto traído pelo meu país, tá?
Isso é uma covardia, isso que fizeram com o profissional da enfermagem, tá bom? Então eu venho aqui pedir a você, tá, que apoia uma causa da enfermagem, que divulgue também esse vídeo, ou divulgue essa fala minha, por quanto mais pessoas você puder, dessa indignação, para ver se a gente consegue mudar isso e fazer com que esse profissional tão desvalorizado, que durante tantos anos foi desvalorizado, não só monetariamente, como pessoalmente, como profissional, que essa vitória não fique em vão. Que vocês aí possam nos ajudar a pressionar o governo, né, a pressionar o STF, a revogar isso e dar o que é de direito da enfermagem. A enfermagem não pede muita coisa, a gente só pede uma coisa. Isso aqui, ó. A enfermagem pede justiça, tá bom? Nós pedimos justiça. E é com essa palavra, justiça, que eu termino esse vídeo de hoje com um beijo, um abraço em todos vocês, um beijo no coração de todos vocês, um abraço, né, em vocês. E ó, isso aqui é Sempre Fla. Muito obrigado.